O subtema, fundamento bíblico do domínio próprio no ministério pastoral. O texto bíblico que temos como base é Provérbios, capítulo 25, versículo 28. Como cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem. Quando não tem domínio próprio, como uma cidade sem muros, as grandes cidades do mundo antigo, o principal exército eram as suas muralhas. Aqui no Brasil, a gente ainda tem algo que faz relembrar esse estado primitivo de segurança das cidades. É o hino do soldado brasileiro que diz assim, olha aí para mim, os meus peitos, vamos dizer, 1, 2, 3 já. O meu peito e os meus braços são o que do Brasil? Isso é do hino do soldado. Os meus peitos e os meus braços são o quê? As muralhas do Brasil. O primeiro estado de segurança não foi o exército. O primeiro estado de segurança nacional, normalmente, dos povos antigos, foram as muralhas. Mais tarde, o exército, muralhas e atalaias, que ficava na torre vigiando. Ok. Isso é um sinal, era um sinal de proteção. Isso era um sinal de segurança. Isso era um sinal de equilíbrio. Isso era um sinal de fortaleza. Isso era um sinal de sossego, de bem-estar. Aí, o sábio Salomão, ele diz que quem não tem domínio próprio é comparado como uma cidade insegura, uma cidade que não tem proteção, uma cidade que está vulnerável, uma cidade que não tem sossego, uma cidade que não tem tranquilidade. Ok? Essa palavra para explicar, portanto, o tema logo inicial. A introdução. Vamos ler numa voz uníssona e altissonante, por gentileza, se for possível. O ministério pastoral. Vamos lá, 1, 2, 3 já? Só um minutinho. Só um minutinho. Outra vez, numa voz mais altissonante. Vamos lá. O ministério ok. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, meus companheiros, nós precisamos vivenciar esta verdade exposta aqui. O ministério pastoral exige mais do que conhecimento teológico, ou liderança, ou habilidades de liderança. Quando a gente lê as recomendações do apóstolo Paulo a Timóteo, 2 Timóteo 2:15, só para me lembrar, eu sei os 2.500
500 versículos memorizados. Mas a Bíblia tem mais de 31 mil. Aí vocês vão me perdoar. Quando ele diz, procure apresentar-te diante de Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, e que maneja bem a palavra da verdade. Vamos aqui identificar quantas recomendações e quais as recomendações do apóstolo Paulo. É claro que existem eles. Ao longo das cartas paulinas, a gente vai encontrar mais de 30 recomendações pastorais. Mas só nesse versículo, vamos identificar quantas recomendações. Eu vou citando e vocês vão dizendo: 1, 2, 3, 4. Procure apresentar-te a Deus. Uma. Como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem. Que maneja bem a palavra da verdade. Temos 4. Quantas aqui tratam de habilidades? E quantas aqui tratam de caráter? Nós só temos uma que trata de habilidade. As outras 3 tratam de caráter. Procure apresentar para Deus. É caráter. A palavra grega espousaldon, que quer dizer, dê uma olhada para você. Procure se colocar diante de um espelho, para você ver como você está. Esse é o sentido exegético, etimológico da palavra procure apresentar-te a Deus. Toda mulher, isso é muito próprio das mulheres, elas se arrumam e elas têm que procurar um espelho para saber como elas estão. Sim ou não? Porque elas não querem sair de qualquer modo. Elas querem sair do modo que elas se sentem bem e que possam até receber elogios. O apóstolo Paulo pega isso para dizer que nós precisamos nos olhar no espelho para saber como é que nós estamos diante de Deus. Isso é caráter. Isso é vida com Deus. Procure apresentar-te a Deus. Aprovado. Como obreiro. Quer dizer, experimentado. Como obreiro. E nós somos experimentados através das tribulações. Essa expressão compreende a prova dos metais, das moedas e dos metais. Quando recebidos, alguém testava para saber se realmente era bronze, se era prata, se era ouro, ou se era um outro metal nobre. Aprovado. Caráter. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Quer dizer, o obreiro que ande com a cabeça erguida. Isso é caráter. Só uma habilidade. Nesse texto, só uma habilidade.
Só um prepara. Só uma refere-se à capacidade. Quem maneja bem a palavra da verdade, que também é muito interessante. De 16 recomendações do apóstolo Paulo, nas cartas pastorais, a gente encontra 15 se referindo ao caráter e apenas uma se referindo à habilidade. Pois bem, então é isso. O ministério pastoral exige mais do que conhecimento teológico, ou habilidades de liderança. Ele demanda caráter moldado por Deus. No centro desse caráter está o domínio próprio. Tem muita gente que lidera excepcionalmente. É um verdadeiro administrador. Tem muita gente que ensina maravilhosa e maviosamente. Tem pessoas que pregam maestramente falando. Tem pessoas que conversam com a gente, que às vezes a gente tem até vergonha de privar o diálogo, porque ele é muito comunicativo e muito carismático. Mas por qualquer coisinha, ele quebra, ele chuta a porteira, o pau da porteira, desculpe me descer o nível. E o obreiro não deve ser assim. O obreiro deve ter um comportamento ilibado, um caráter ilibado, uma moral ilibada e um caráter límpido e transparente, revelado, se revelado, através do domínio próprio. Não seja um desequilibrado. Não seja um precipitado. Às vezes, o fogo da juventude, né, pastor Roberto, nos leva a sermos afobadinhos, animadinhos, da frente, assim quase como uma cangalhazinha de um jumento. Mas será que nós não vamos crescer, pelo amor de Deus? Será que a gente não cresce? Analise comigo como um pai, uma mãe, um vovô, uma vovó, um titio, uma titia, o irmão mais velho. Pega a criança bem fofinha. Acho que todos nós vamos chamados de fofinho um dia, não vamos? Quando a gente era criança. Mas que lindinho, mas que belezinha, mas que fofura. Não obstante, todos que nos chamaram de fofuras, de belezinha, de gracinha, nunca passou na cabeça deles que nós deveríamos ficar pequenininhos, que nós deveríamos continuar bebês. Quando o pai acha uma criança engraçada no bebê, como o pastor Caetano, caduca, meu Deus, pelos netos dele, é neto ou netos? O neto dele, lá em Cururupu, estava ele desesperado para querer ir embora, para se encontrar com o neto. Reconheço que os pais beijam filhos e os avós lambem netos. Mas um dia
filhinho, o netinho dele, continue criança. Desequilibradozinho, quer que seja o quê? Um adulto, que seja um homem, equilibrado, centrado, controlado, e tenha domínio próprio. A despeito disso, o apóstolo Paulo disse, quando eu era menino, eu andava como menino. Algumas coisas eu vou parafrasear. Eu pensava como menino, eu agia como menino. Mas desde que eu deixei de ser menino, agora tudo que faço como homem. Eu faço como alguém que tem equilíbrio. Eu faço como alguém que tem domínio próprio. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nos oferece um fundamento sólido para entender e viver o domínio próprio. Hoje veremos como essa virtude é essencial para o pastor e como Deus a revelou em sua palavra. Nós vamos analisar, primeiro ponto, fundamento do domínio próprio no Antigo Testamento. Olha, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela é formada de Antigo e Novo Testamento. A base ética, moral, cultural e espiritual e experiencial do cristão passa pelo Antigo Testamento. Tá certo? Então nós vamos analisar. No Antigo Testamento, o domínio próprio é frequentemente associado ao termo hebraico yatsar, que quer dizer formar, moldar, ou ao conceito de mussar, que tem o sentido de disciplina, instrução, que implica controlar os impulsos para alinhar-se à vida de Deus. Vejamos 4 exemplos. Primeiro exemplo, a cidade sem luz. Como a cidade derribada, sem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Aqui o termo próprio é traduzido de matzah, que significa restrição ou controle. Nós precisamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, dentro deste conceito bíblico do Antigo Testamento. Alguém que passa pela restrição ou pelo controle. Nós não podemos fazer aquilo que a gente quer fazer, ou que a gente pensa em fazer. A gente tem que se controlar, se restringir. Ainda que, às vezes, nos pareça o uso da liberdade, o uso da expressão, e que por isso nós temos o direito de nos expressar, mas às vezes o direito de nos expressar nos traz a manifestação do descontrole. Tem coisas que a gente pode corroborar. Quem está me escutando? Com a nossa igreja, sem ser em uma Assembleia Geral. Tem coisas que a gente pode corroborar com a nossa convenção, sem ser no microfone. Eu já fui muito de rir ao microfone. Está com mais de 10 anos que eu disse lá em Viana, e eu iria falar pouco na convenção. É o período que eu sou mais escutado na convenção. Foi depois que eu deixei de ir toda hora no microfone. As grandes
da nossa condição. Nos escutam. E às vezes até nos consultam. Justamente porque eu deixei de ser antipático. Eu deixei de ser abusado. Só vou lá em casos de última necessidade. E Deus tem nos feito prosperar nesta área. Por quê? Qualquer outra coisa fora disso é só para gerar inimizade entre nós, conflitos, brigas, até para discordar teologicamente, biblicamente. Tem hora, tem tempo para isso. Então nós precisamos vivenciar esse conceito. O segundo, o domínio do Espírito. Provérbios 16:32. Melhor é o longânimo do que o valente. O que domina o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Tem gente que quer tomar uma cidade, uma conquista de um departamento eclesial, de um departamento convencional, pela força, pela sabedoria, pela liderança. E o sábio Salomão disse que quem se comporta com o domínio do Espírito é mais importante do que o militar que conquista uma cidade. Ok? Tem coisas que o silêncio, há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer discurso dos mais bem acentuados. Quem pode dizer amém? Jesus é o exemplo máximo disso. Talvez eu pontue isso um pouco mais na frente. O termo hebraico, mashal, que quer dizer dominar, governar, é usado para domina, refere-se ao exercício de autoridade sobre si mesmo. Às vezes eu quero ter autoridade sobre os outros, mas eu não tenho sobre mim mesmo. Tiago, o teólogo da teologia prática, ele diz que a gente quer controlar as coisas e a gente não tem um pingo de capacidade de controlar a nossa língua. Tenhamos cuidado com o que a gente pensa. Tenhamos mais cuidado com aquilo que a gente fala. O terceiro ponto, o chamado ao controle. Gênesis 4:7. O pecado jaz à porta. O seu desejo seja contra ti, será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Essa expressão foi aplicada a Caim. Mesmo sendo o primeiro homicida, o primeiro a se tornar fugitivo, o primeiro a se tornar vagabundo na face da terra, ainda foi lhe instruído a capacidade de ter controle, de ter
O pastor enfrenta tentações diárias. Vou citar aqui algumas. Poder. Vou citar aqui 3 coisas que mais prejudicam o homem. O primeiro, mulher. O segundo, dinheiro. O quarto, o terceiro, poder, domínio. Tem gente, irmãos, que deixa tudo. A única coisa que ele não quer deixar é o poder, a posição. Tem gente por aí que morria de vontade de ser pastor. Aí agora é pastor. Mas, pastor, o senhor sabe, inventaram uma coisa aí que não tem nada a ver. Pastor, o senhor sabe que o rapaz, quando está no ponto de casar, ele quer casar. Ele deve casar. O senhor sabe, eu já sou auxiliar, não sei há quantos anos. Agora eu quero casar com uma igreja. Eu quero pastorear uma igreja. A gente luta, consegue uma igreja para o cara. Fica contente. Depois ele está procurando sair do lugar. Ele quer uma igreja maior. Ainda que seja em um povoado. Aí ele cansa de ser pastor no povoado. Alguns que eu apresentei não tiveram a vergonha de dizer, pastor, o senhor sabe, eu já estou há 15 anos pastoreando em povoados. Eu quero uma cidade. Eu digo, e tu não sabes que eu estou há 26 anos em um povoado e nunca quis uma cidade? Faz para cá. Eu já fui transferido para a cidade de Paulo Ramos. E pastor Bertão disse, vocês não podem tirar o irmão Pedro da copa. Pastor Benquivi se levantou e disse, vocês querem resolver um problema, então já andam. Vejam o que vocês estão fazendo. E desmancharam. Eu recebi de graça a pomposa e gigante igreja de Santa Inês. Para eu pastorear, passei 3 dias sendo pastor de Santa Inês na convenção em Santa Luzia do Tigre. Pastor Reis chegou para mim e disse assim, Pedrão, tu vais para Santa Inês? Eu disse, eu não, quem vais és tu. Tu és príncipe em São Luís e tu vais ser rei em Santa Inês. Quando tu voltares para São Luís, tu não voltarás mais como príncipe, sim como rei. Ele disse, eu não me ofereço, mas se me mandarem, eu aceito Santa Inês. Eu disse, você já está indicado para Santa Inês. E ele é o pastor de Santa Inês. Quando o pastor Getúlio quis deixar a secretaria, quis assumir a secretaria de missões da igreja. Não sei se nesse tempo ainda já havia o nome Semadeiro, acho que não. Ele queria passar a igreja de São Mateus para eu ser o pastor, se a convenção aceitasse tal salário que ele ganhava em São Mateus, para ele ficar exclusivo na secretaria de missões. Ele não aceitou. Aí não deu certo e eu estava assim, se aceitava e se não aceitava. Ainda bem que não deu certo para eu não dizer não, porque eu só tenho dito não. Porque eu sei aonde é que Deus quer que eu esteja. Assim que o pastor Samuel Câmara
Assembleia de Deus, a CABB, ele ligou para mim, eu estava entre Pio XII e Zé Chicão. Ele disse, meu mano, eu quero que você faça parte da mesa diretora da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Eu fiquei surpreso, e ele disse, não precisa o senhor sair da sua convenção se aberta. Mas eu não fui. Por quê? Porque eu sei aonde é que eu devo ficar. Primeiramente, eu devo estar aonde Deus quer que eu esteja. Glória a Deus. Eu não estou dizendo isso para me apresentar aqui. Deus sabe. Quando eu prego, os senhores também sabem. Eu procuro explicar o texto que eu estou lendo. Ou então, explicar o tema que me foi dado. Pega a mão do seu companheiro e diga assim, não existe lugar melhor para a gente estar do que aonde Deus nos colocou. Aleluia. O intelectual da nossa igreja chegou para mim e disse, pastor Pedro, o senhor é formado? Eu disse, sim, tem 4 graduações. Formado em teologia, formado em pedagogia, em história e filosofia. E o senhor é pastor em Coque? Eu disse, sim, sou pastor em Coque. O senhor já ouviu falar do maior homem nascido de mulher? Qual era o nome dele? Ele disse, João Batista. Eu disse, o campo dele foi São Paulo, capital? Não. Foi o Rio de Janeiro, capital? Não. Eu disse, foi Guadalajara, no México? Não. Foi a cidade do México? Não. Foi Londres, a capital da Inglaterra? Ele disse, não. Eu disse, foi Tóquio, no Japão? Ele disse, não, senhor. Eu disse, foi Tel Aviv, em Israel? Ele disse, não, senhor. Aí eu, para abusar, disse assim, foi Jerusalém, Kerimar e Milagre House, Jerusalém, a cidade do grande rei. Ele disse, não, senhor. Eu disse, o Coque é melhor do que qualquer deserto da Palestina. Alguém pode dar glória a Deus? Pegue a mão do seu irmão e diga assim, não é o lugar que faz o profeta, mas é o profeta que faz o lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu diria para vocês que eu tenho vergonha hoje, se o pastor, o nosso indigno presidente, e amabilíssimo pastor Raposo, se ele dissesse, pastor, eu quero que o senhor pastoreie igreja tal, eu teria vergonha de pastorear. Eu me preparei, modéstia à parte, porque quem estudou na década de 70 e 80, estudava para ser um pastor interdenominacional. Meu primeiro curso seminarístico foi no Instituto Bíblico Eduardo Lane, de confissão presbiteriana. O segundo foi no seminário Monte Calvário, de confissão batista. E o terceiro foi ETAD, de confissão assembleana. Porque nessa época tinha os pastores interdenominacionais, Caio Fábio, Deus tenha misericórdia dele, que a gente queria imitar esses caras. E queria se preparar para ser um deles ou melhor. Ele foi um dos maiores contextualizadores que eu conheci, mas um péssimo exegeta. E tal. E ainda hoje é. E agora que é. Tá. Mas não se tira a capacidade intelectual. Ele é mais um filósofo dentro da teologia do que um teólogo propriamente dito. Tá certo. Mas vamos falar dele, que tem a sua contribuição, deixou a sua contribuição e que inspirou muita gente nessa nação. Graças a Deus que a maior parte foram inspirados por ele, não se
seguir o caminho dele. Então é muito bom a gente saber onde Deus quer, que a gente esteja e que a gente tenha, portanto, um equilíbrio. Outro exemplo de quem tem domínio próprio é a resolução firme. Resolver Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei. Os melhores alimentos, os melhores vinhos, ele preferiu não participar. Já devo ter. Vai? 10 em 10, não posso me educar. O termo hebraico, sura, que significa colocar no coração, reflete uma decisão consciente de autocontrole. Meus pastores, com todo respeito, vamos colocar isso na nossa mente e no nosso coração. Meus ouvintes, minhas ouvintes, vamos colocar isso na nossa mente e em nossos corações. O autocontrole. Assim como exigem os 5 pecados da autodeterminação, como cobiça, aos Coríntios 10, 6 em diante. Cobiça, idolatria, murmuração, tentar a Cristo, e até outro cão lá. Rapidinho, 1 Coríntios. Não está abaixo, mas está aqui nos meus postos. Capítulo 6. São 5 pecados da autodeterminação. Para a gente cometê-los, não precisa tentação maligna. Só basta a natureza pecaminosa. Analise, leia aí para mim, por gentileza, eu estou terminando, para não entrar no tempo do colega. Vai lá? Essas coisas foram escritas. 1 Coríntios 10, 6. Alguém pode ler? Essas coisas foram nos feitas. Sim. Em ternura. Sim. Não cobicemos. Primeiro, para que a gente não cobiça coisas más. A cobiça é o primeiro pecado da autodeterminação. 2. Sim. Não vos façais, pois, idólatras. É outro que se faz. É a idolatria. 3. Sim. Olha os ídolos. Comer, beber e o lazer exagerado. Vai. Isso. A prostituição é outro pecado da autodeterminação. Agora eu quero o 4. Vai. E não tentemos a Cristo como eles tentaram. Tentar a Cristo é o 4º pecado da autodeterminação. O 5º. E não murmureis. A murmuração é o 5º pecado da autodeterminação. Assim como existem os pecados da autodeterminação, exemplo desses 5, nós temos a capacidade também do autocontrole. Deus abençoe a todos. À tarde voltaremos. À tarde, senhor. Amém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu incentivo escrevendo um comentário, dando um like ou inscrevendo-se para acompanhar os próximos vídeos do canal.